Por que é que o chocolate branco não é tecnicamente chocolate? E será que o cacau que comemos hoje é o mesmo que os maias consumiam? Prepare-se, porque vamos desvendar todos os segredos por trás do sabor mais amado do mundo: o chocolate. Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar de cabeça no universo delicioso e surpreendente do chocolate. E já começo com uma pergunta. Você sabe o que realmente define o sabor chocolate? A resposta é mais complexa do que parece. Vamos começar pela origem. Tudo começa com o Theobroma cacao, a árvore do cacau, que significa alimento dos deuses. E não é para menos. Os grãos de cacau, que ficam dentro de uns frutos grandes e coloridos, são a matéria-prima, prima de tudo. Mas o grão cru não tem gosto de chocolate. O sabor que conhecemos é resultado de um processo incrível: fermentação, secagem, torrefação e moagem. Durante a torrefação, centenas de compostos de sabor são criados. É aqui que a mágica acontece. A combinação desses compostos, como as pirazinas que dão notas de nozes e torradas, e os écteres que trazem toques frutados, formam o perfil complexo do sabor chocolate. A variedade do grão de cacau, o terroir, onde ele cresce, e cada etapa do processo influenciam drasticamente o sabor final. Um chocolate do Peru pode ter notas frutadas, enquanto um de Madagascar pode ser mais cítrico. Agora, vamos falar das polêmicas. Chocolate branco. Por que muitos dizem que não é chocolate? Simples. Ele é feito apenas com a manteiga de cacau, a gordura extraída do grão. Não leva a massa de cacau, que é a parte sólida e escura, onde está a maior parte dos compostos de sabor e dos flavonoides, os famosos antioxidantes. Por isso, ele tem um sabor mais doce e cremoso, focado na gordura e no leite, e não tem aquele amargor característico. E o chocolate ao leite? Ele é o meio termo perfeito para muitos. Leva massa de cacau, manteiga de cacau, leite e açúcar. A proporção desses ingredientes define se ele será mais ou menos intenso. Já o chocolate amargo, ou dark, é para os puristas. Tem uma alta porcentagem de massa de cacau, menos açúcar e geralmente nada de leite. É aqui que você sente de verdade as notas sensoriais do grão de cacau. Mas o que mudou desde os tempos antigos? Muita coisa. Os maias e os astecas consumiam o cacau como uma bebida amarga e espumante, muitas vezes misturada com pimenta e outras especiarias. Era uma bebida cerimonial, energética e muito valiosa. O açúcar só entrou na história quando os espanhóis levaram o cacau para a Europa. Eles adaptaram a bebida ao paladar europeu, adicionando açúcar e canela, e transformaram o chocolate em um artigo de luxo para a nobreza. A grande revolução veio no século XIX, com a invenção da prensa de cacau, que permitiu separar a manteiga da massa de cacau. Isso abriu caminho para a criação do chocolate em barra, como conhecemos hoje, tornando-o acessível para todos. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de chocolate, pense em toda essa jornada, desde a árvore na floresta tropical, passando por processos complexos que despertam centenas de sabores, até chegar à sua mão. Seja branco ao leite ou amargo, cada tipo conta uma parte dessa história deliciosa. Qual é o seu tipo de chocolate favorito? E você já provou chocolates com origens diferentes e notou a diferença no sabor? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos adorar saber. Você provavelmente tem isso na sua casa agora. Está na gaveta, no armário, na mochila do seu filho. Parece chocolate. Tem gosto parecido com chocolate. Tem embalagem de chocolate, mas tecnicamente não é chocolate. E não, isso não é teoria. É rótulo, é legislação, é custo industrial e é uma substituição silenciosa que vem acontecendo há anos. Vamos começar pelo básico. No Brasil, para que um produto seja chamado de chocolate, ele precisa obedecer critérios mínimos definidos por regulamentação sanitária. Entre eles, teor mínimo de sólidos de cacau. O que acontece é que muitos produtos vendidos como bombom menos tablete, ovo, confeito, recheado, não são classificados como chocolate. São classificados como cobertura sabor chocolate ou confeito sabor chocolate. Produto sabor chocolate. Parece detalhe, mas não é. Chocolate verdadeiro usa manteiga de cacau
como gordura principal. Cobertura, usa gordura vegetal. Substituta. Por quê? Porque manteiga de cacau é cara. Gordura vegetal é muito mais barata. E aqui entra o ponto central do vídeo. Não é ilegal. É modelo de redução de custo. Mas a embalagem raramente destaca essa diferença. Ela destaca cor marrom intensa menos gotas derretendo. Textura cremosa. Fotos de cacau, mas o ingrediente principal pode não ser cacau. Vamos olhar o rótulo. Se o primeiro ingrediente for açúcar e o segundo for gordura vegetal, isso já diz muito. Agora pense. Você paga preço de chocolate, mas pode estar comprando uma formulação com menor teor de cacau e maior teor de substitutos. Isso altera sabor, textura menos valor nutricional, custo de produção e, principalmente, margem da indústria. Agora, entra outro fenômeno shrinkflation. Além da troca de ingredientes, houve redução de gramatura bombons menores, caixas com menos unidades. Peso reduzido, mantendo o preço semelhante. Você sente que está pagando mais. E muitas vezes está. Agora, vamos aprofundar. Por que isso aumentou nos últimos anos? Cacau é commodity internacional. Preço oscila. Clima afeta a produção. A África Ocidental é grande produtora. Qualquer problema climático impacta preço global. Quando o preço sobe, indústria tem 3 opções. 1. Aumentar preço final. 2. Reduzir tamanho. 3. Alterar fórmula. Muitas optam pela terceira, porque o consumidor percebe aumento de preço mais rápido do que mudança de composição. Isso é psicologia do consumo. Agora, uma pergunta direta. Quantas pessoas leem o rótulo antes de comprar um bombom? Quase nenhuma. A maioria compra pela marca, pela nostalgia, pela propaganda. E aqui está a parte mais delicada. Isso não é fraude criminal. É engenharia de produto dentro da lei. Mas é marketing que induz percepção. Agora, vamos falar de qualidade. Manteiga de cacau derrete na temperatura do corpo. É isso que dá aquela sensação de cremosidade na boca. Gordura vegetal substituta tem ponto de fusão diferente. Textura muda, mas o consumidor médio pode não perceber conscientemente. Só sente que não é como antes. E essa sensação é real, porque muitas fórmulas mudaram ao longo dos anos. Agora, outro ponto pouco discutido. Alguns produtos nem sequer podem usar a palavra chocolate em destaque. Por isso usam sabor chocolate. Mas a embalagem destaca o sabor e esconde a diferença técnica. Isso é permitido, mas não é claro para quem não entende a regra. Agora vamos para a retenção máxima. Você já teve a impressão de que um bombom famoso não é mais o mesmo? Provavelmente sim, não é nostalgia. Pode ser fórmula. Agora, pense no impacto disso em larga escala. Menos cacau, mais açúcar, mais gordura vegetal, menor custo, margem preservada. E o consumidor continua comprando. Porque confia na marca. Agora, o ponto final. Isso significa que você nunca mais deve comprar? Não. Significa que você precisa entender o que está comprando. Chocolate verdadeiro custa mais para produzir. Se está barato demais, algo foi ajustado. Informação não é paranoia, é consciência. Da próxima vez que for ao supermercado, faça um teste simples. Compare 2 produtos. Leia os 3 primeiros ingredientes. Veja se está escrito chocolate ou sabor chocolate. A diferença está ali. E sempre esteve. Você já viu essa coisinha marrom e pensou que era chocolate? Pois é, muita gente já. Mas a verdade é que isso não tem nada a ver com cacau. E o mais chocante é que provavelmente você tem isso dentro da sua casa agora mesmo. Quer apostar? Hoje, a gente vai desvendar um dos mistérios mais comuns e surpreendentes do nosso dia a dia. Fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar exatamente o que é isso. Por que se parece tanto com chocolate e para que realmente serve? Você vai se surpreender e nunca mais vai olhar para isso da mesma forma. Preparado? Então, vamos começar essa investigação. Primeiro, vamos ao básico. O que é essa coisa que estamos falando? É a alfarroba. Sim,
Alfarroba. Esse nome pode soar um pouco estranho para alguns, mas ela é super famosa, principalmente no mundo da alimentação saudável. A alfarroba é o fruto de uma árvore chamada alfarrobeira, originária da região do Mediterrâneo. E a parte que a gente come, que parece chocolate, é na verdade a vagem dessa árvore, que depois de seca e moída, vira um pó marrom. A semelhança com o cacau em pó é impressionante, não é? A cor, a textura. É fácil se confundir. Mas por que a alfarroba virou a queridinha de quem busca uma alternativa ao chocolate? A resposta está nas suas propriedades. Primeiro, ela é naturalmente doce. Isso significa que produtos feitos com alfarroba precisam de muito menos açúcar adicionado, ou às vezes nem precisam. Já o cacau puro é bem amargo e quase sempre precisa de uma boa dose de açúcar para ficar palatável. Além disso, a alfarroba não contém cafeína nem teobromina, que são estimulantes presentes no chocolate. Isso faz dela uma ótima opção para crianças, pessoas sensíveis à cafeína ou para quem quer um docinho antes de dormir sem arriscar a insônia. E os benefícios não param por aí. A alfarroba é riquíssima em fibras, o que é excelente para o nosso sistema digestivo. Ela ajuda a regular o intestino e a dar aquela sensação de saciedade, sabe? Isso pode ser um super aliado para quem está tentando controlar o peso. Ela também tem antioxidantes, que combatem os radicais livres no nosso corpo, ajudando a prevenir o envelhecimento precoce e diversas doenças. E para completar, é uma boa fonte de vitaminas e minerais, como cálcio e potássio. Ou seja, além de gostosa, a alfarroba é um verdadeiro superalimento. Agora, vamos à pergunta que não quer calar. Mas o gosto é igual ao de chocolate? A resposta sincera é: não, não é igual. E tudo bem, alfarroba tem um sabor próprio, único, é adocicado, com um toque que lembra caramelo e nozes. Algumas pessoas amam de primeira, outras precisam de um tempo para se acostumar. É como comparar maçã com pera. As duas são frutas doces e deliciosas, mas cada uma tem seu sabor característico. A chave é não experimentar alfarroba esperando sentir o gosto de chocolate, mas sim estar aberto a uma nova experiência de sabor. E olha, vale muito a pena. Então, onde você encontra a alfarroba? É aí que a surpresa vem. Ela está muito mais perto do que você imagina. Sabe aquela barrinha de cereal que você comeu outro dia? Ou aquele mix de castanhas? Muitas vezes, aqueles pedacinhos marrons que a gente jura que são gotas de chocolate, são, na verdade, gotas de alfarroba. Ela também aparece em pós para bebidas, bolos, biscoitos, sorvetes e uma infinidade de produtos vendidos em lojas de produtos naturais e até mesmo em grandes supermercados. Dê uma olhada nos rótulos dos produtos que você tem em casa. Você pode se surpreender ao encontrar alfarroba na lista de ingredientes. A história da alfarroba é fascinante e muito antiga. Na Roma antiga, as sementes da alfarroba, por terem um peso muito uniforme, eram usadas como unidade de medida para pesar joias e pedras preciosas. A palavra quilate, que usamos até hoje para diamantes, vem do grego keration, que significa semente de alfarroba. Incrível, né? Durante séculos, ela também foi conhecida como pão de São João, pois acredita-se que João Batista teria se alimentado de suas vagens enquanto estava no deserto. Ela sempre foi um alimento de subsistência importante em tempos difíceis, por ser nutritiva e resistente. Mas por que ela ficou escondida por tanto tempo e só agora está ganhando os holofotes? Com a crescente preocupação com a saúde e o bem-estar, as pessoas começaram a buscar alternativas mais saudáveis para os alimentos ultraprocessados. O chocolate, apesar de delicioso, muitas vezes vem carregado de açúcar, gordura e aditivos. A alfarroba surgiu como uma resposta perfeita, um ingrediente natural, nutritivo e que satisfaz a vontade de comer um doce. A indústria alimentícia percebeu essa demanda e começou a incorporar a alfarroba em cada vez mais produtos. E como você pode usar a alfarroba na sua cozinha? É
super simples. Você pode comprar a alfarroba em pó e o acela como substituta do cacau em pó em praticamente qualquer receita. Bolos, brownies, mousses, brigadeiros. Tudo pode ser feito com alfarroba. A proporção geralmente é a mesma. Uma colher de cacau por uma de alfarroba. Lembre-se que, como ela já é doce, talvez você precise reduzir a quantidade de açúcar da receita. Você também encontra alfarroba em barra, que parece uma barra de chocolate, ou em gotas, perfeitas para colocar em cookies e muffins. Vamos fazer um comparativo rápido alfarroba versus chocolate. Em termos de calorias, eles são parecidos. A grande diferença está na composição. Gordura. A alfarroba tem muito menos gordura que o chocolate. Açúcar. A alfarroba é naturalmente doce, enquanto o chocolate ao leite, por exemplo, tem uma quantidade enorme de açúcar adicionado. Estimulantes. A alfarroba tem 0 cafeína. Chocolate tem fibras. Ponto para a alfarroba, que é riquíssima em fibras. Sabor. Aqui é subjetivo. O chocolate tem aquele sabor intenso e complexo do cacau. A alfarroba tem um sabor mais suave, de caramelo. A escolha entre um e outro depende do seu objetivo e do seu paladar. Um ponto importante é sobre alergias. O chocolate pode ser um problema para algumas pessoas, não só pela cafeína, mas também por outros componentes. A alfarroba, por outro lado, é hipoalergênica, o que significa que é muito raro alguém ter alergia a ela. Isso a torna uma opção segura para quase todo mundo, inclusive para nossos amigos de 4 patas. Sim, chocolate é tóxico para cães, mas petiscos feitos com alfarroba são seguros e eles adoram. Mais um ponto para esse superalimento. Então, da próxima vez que você vir um produto com pedacinhos marrons, não assuma automaticamente que é chocolate. Pode ser a nossa amiga alfarroba fazendo uma aparição surpresa. E que tal dar uma chance a ela? Comece com uma barrinha, um bombom ou até mesmo fazendo uma receita em casa. Você pode descobrir um novo sabor favorito e ainda adicionar um monte de nutrientes na sua dieta. É uma troca inteligente e deliciosa. A alfarroba não veio para substituir o chocolate, mas sim para oferecer uma nova e incrível opção no universo dos doces. Agora você sabe. Aquilo que parecia chocolate, mas não era, é a poderosa alfarroba. Espero que você tenha gostado de desvendar esse mistério comigo. Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Oculto sem filtro. A verdade sem maquiagem.